Então, estamos ao vivo no YouTube, está todo mundo aqui e eu vou iniciar a gravação. Pronto. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e a nossa entrevistada de hoje. Boa noite, pessoal. É um prazer ter todo mundo aqui com a gente mais uma Terça Literária. E um prazer muito grande receber a Micheline Verunski, escritora por quem eu tenho uma grande admiração. Eu estava no júri do Prêmio São Paulo de Literatura em 2015, tive o prazer do Prêmio São Paulo de 2015, tive o prazer de ler. É um dos livros dela que eu li, excelente. Então, é uma honra para nós. Aqui da UBE, temos a Micheline essa noite aqui conosco. Muito prazer, seja bem-vinda, Micheline. Boa noite a todos, obrigada, Ricardo, obrigada, Rogério. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, uma alegria imensa estar nesse espaço da UBE. Obrigado, Micheline. Ricardo Fernandes, também, por favor, dê as boas-vindas para os nossos ouvintes e pessoas que estão na sala. Eu estou pensando ouvintes já por causa porque esse conteúdo podcast, vai para o podcast também. Diga lá, Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Micheline. Um prazer ter você aqui. Um prazer ter todos os amigos na sala aqui, tanto do Zoom como no YouTube, que a gente já tem algumas pessoas. Tenho certeza que vai ser uma excelente entrevista. Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Então, lá nesse acervo que a gente tem, vocês podem encontrar tanto as entrevistas que a gente faz, quanto o podcast semanal da UBE, que nessa semana alcançou sua 8ª edição. Hoje a entrevistada da UBE é Micheline Verunski. Seu primeiro romance, Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, esse que está aqui na minha mão, foi lançado pela editora Patuá em 2014 e foi agraciado com o programa Petrobras Cultural e com o Prêmio São Paulo de Melhor Livro de 2015, como o Ricardo acabou de falar. Micheline é mestre em Literatura e Crítica Literária e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Eu tomei a liberdade, Micheline, eu fui dar uma olhada na tua pesquisa, serão perguntas rápidas, mas a gente vai falar disso também. Micheline é autora, entre outros livros, de Geografia Íntima do Deserto, é também autora do Movimento dos Pássaros, é também autora desses 3 livros aqui que saíram pela Patuá. Estou mostrando os 3 juntos, porque eles compõem uma trilogia, uma unidade, a gente vai falar disso. São os livros em que a Micheline trabalha a questão da ditadura militar. Tem este livro aqui, Maravilhas Banais, que eu achei linda a edição, e O Som do Rugido da Onça, esse é o mais recente, saiu neste ano de 2021. Foi maio, né, que saiu, Micheline? Alguma coisa assim, maio, abril? Saiu em março. Em março, desculpa. E agora em 2021. Micheline, a entrevista funciona da seguinte maneira. Hoje o seu entrevistador sou eu, então a gente vai engatar aqui direto. A gente conversa por cerca de 40, 45 minutos, alguma coisa assim. Eu estou cheio de perguntas, então talvez eu estique um pouquinho a corda desse tempo, mas não muito, porque depois a gente abre para as perguntas do público aqui da sala do Zoom, e para o pessoal que assiste pelo YouTube também pode fazer perguntas. Quem faz a mediação dessas perguntas da segunda parte é o Ricardo Fernandes, tá bem? Quero começar dizendo assim para você, Micheline, seja muito bem-vinda, é uma alegria para a UBE ter você por aqui.
E a gente sempre começa com uma pergunta meio padrão, mas que é uma pergunta importante para nós, que é a pergunta: qual que é a sua história como leitora? E, às vezes, essa história tem uma conexão que te leva para qual é a sua história como autora. Como é que você... qual foi o dia em que você começou a se chamar de escritora? Né? Então, essa é a nossa primeira pergunta, né? Qual que é a sua história como leitora? Se teve alguma madrinha, algum padrinho de leitura, né? Muita gente tem os pais em casa, ou um professor marcante, e depois, como é que você virou escritora? É uma história familiar. Eu comecei a ler muito cedo, né? Minha mãe conta que eu comecei a aprender a ler em casa mesmo, e muito curiosa pelas palavras, e com uns 4, 5 anos, mais ou menos. E minha mãe, ela lia livros para mim antes de dormir, mas não eram livros infantis. Ela tinha um volume, e eu sempre queria esse livro. Ela tinha um volume de poesia do... Ai, como é o nome dele agora? Eu vou esquecer o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Um volume de um poeta romântico chamado Primaveras. Era o... Casimiro de Abreu? Casimiro de Abreu, isso. Do Casimiro de Abreu. E ela lia esse livro sempre para mim na hora de dormir. E havia um poema em especial que eu pedia sempre, era um dos meus preferidos, que era A Uma Criança Morta, acho que é isso. É isso mesmo. E eu tinha um verdadeiro fascínio por esse poema, eu bem pequenininha, né? E isso se estendeu por um tempo, até uns 10, 11 anos, minha mãe sempre lendo para mim. Uma outra leitura marcante que ela fez foi do Dom Casmurro, isso aí eu já estava com 10 anos, e eu tenho uma teoria de que ela envolvida em várias coisas, ela estudava, era mãe, dona de casa. Eu acho que era o horário que ela tinha para ler, e ela lia essas coisas para mim. E para ela também, essa é a tua hipótese, ela Sim. usava esse tempo para ela também ler, que legal. Sim. E meu pai, ele, vendo o meu interesse por leitura, a gente morava em Arco Verde, que é uma cidade do interior pernambucano, a primeira cidade do sertão pernambucano, uma cidade que, à época, não tinha nem livraria, nem biblioteca. Então, meu pai, quando ia ao Recife, ele sempre voltava com livros para mim, livros infantis. Tem vários, acho que era da Editora do Brasil, e Mary Buarque, enfim, uma infinidade de autores, e ele sempre trazia, essas viagens eram muito ansiadas, né, porque ele sempre voltava com livros, e mesmo depois que eu cresci, que me tornei uma jovem, sempre que ele viajava, ele voltava ou com alguma encomenda minha, ou com alguma coisa que ele achava que podia me interessar. Foi ele quem conseguiu para mim o primeiro número da revista Cult, por exemplo. Olha só. Tinha um sorteio, uma promoção no Jornal do Comércio de Recife, e, sei lá, os primeiros 30 leitores iam receber o primeiro exemplar da Cult. Meu pai foi para a fila pegar esse exemplar para mim e levar para Arco Verde. Então, é essa história. Com o passar do tempo, e não muito tempo, né, entre os 5 e os 10 anos, eu comecei a escrever as minhas próprias histórias.
E em 2008, não, 2009, pouco tempo antes do meu pai falecer, ele encontrou um caderno meu. Eu achava que eu havia começado a escrever aos 12 anos, porque a memória que eu tinha era de escrever um poema nessa idade. Não, minto. É aos 10 anos. A memória que eu tinha era de escrever um poema. Da minha primeira escrita autoral, são um poema aos 10 anos. E um pouco antes do meu pai falecer, ele encontrou um caderno. Naquela época não existia caderno de capa dura. Ele havia me dado um livro caixa, que era um caderno de capa dura, né? Um livrão assim, um cadernão. E ele encontrou esse caderno que ele me deu, e nesse caderno estão as minhas primeiras histórias, minhas primeiras tentativas de romance que são anteriores a esse poema. Então, eu acredito que eu comecei a escrever ali entre 8, 9, 10 anos. O primeiro é um inspirado no Sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual eu coloquei meus primos, meus irmãos como os personagens, uma autoficção, né? E o segundo é muito engraçado, porque o segundo, na verdade, são trechos, são alguns capítulos, um esboço. É a história de uma adolescente chamada Valéria, que quer, no século XIX, sair de casa para ir para a universidade. Então, tem um esboço dessa história que é muito engraçado. Outro dia, esse ano eu estou muito interessada em leitura de diários, estou lendo alguns diários famosos, e eu fiquei interessada em reler o meu diário de infância, e fiquei infernizando a minha mãe até ela encontrar, porque a minha casa é uma espécie de buraco negro, né? É coisa demais a casa da minha mãe. E ela encontrou esse diário, e é um diário que eu começo nessa idade também, e ali eu já tinha certeza que eu era uma escritora. Então, o diário é editado muitas vezes, o diário tem um cuidado sobre o que as pessoas do futuro vão ler a respeito, né? Então, eu me achava. Então, isso dá tese também, né? Já eu vou partir aqui para a tua pesquisa, isso dá tese, né? Quer dizer, aquela expectativa do autor do diário, de que alguém leia o diário no futuro, então já é um diário com uma certa voz ficcional, né? Que barato. Sim, totalmente. Eu não pude resistir, Micheline, e fui dar uma olhada lá no famoso currículo Lattes. Né? Então, pelo que eu vi, você tem uma graduação em História em Arco Verde, né? Sim. Lá mesmo. Lá nessa faculdade que o Ricardo visitou. Isso. Eu acho, depois quando a gente chegar lá na trilogia, eu acho que essa faculdade de História tem a ver, né? Quer dizer, a tua obra, ela tem, uma das dimensões da tua obra é a recuperação, é a ideia da memória, né? A recuperação, a tentativa de fazer o Brasil recuperar uma memória que ele faz questão de jogar para debaixo do tapete, especialmente na questão da ditadura militar, da comissão, na verdade, que aparece lá na trilogia. Mas, então, vou deixar a graduação em História para um momento que a gente falar da trilogia. Mas depois vem um mestrado que eu tinha que perguntar, com a Vera Bastazin, que é um nome muito importante lá da PUC, sobre João Cabral e Sofia de Mello Breiner. Eu sei que a entrevista é sobre literatura, não é sobre teoria, mas eu queria perguntar, assim, dá uma palha desse trabalho para a gente? Esse trabalho é um trabalho que me deu muito o que fazer, foi bastante atropelado esse mestrado, porque eu engravidei da minha primeira filha no começo do mestrado, nem no começo, no meio do mestrado,
tive minha banca de qualificação, era o João Alexandre Barbosa, que faleceu pouco depois da banca, acho que a minha foi a última banca do João Alexandre, e a minha orientadora foi demitida também. Entre a qualificação, eu fiz a qualificação uma semana depois, a minha orientadora foi demitida, não a Vera, né, a minha orientadora anterior. A minha filha nasceu uma semana depois e... Meu Deus do céu! As pessoas dizem que se alguma coisa tem que dar errado, vai dar errado nesse período, né, de dissertação, de tese. Mas, no fim das contas, assim, deu tudo certo. É um trabalho que eu, assim, considero bem modesto por conta dessas limitações, né, que aconteceram. A perda do João Alexandre foi muito sentida por mim e impactou muito o desenvolvimento do trabalho, embora suas orientações tenham sido luminosas na época. E é um trabalho que busca fazer um paralelo entre o trabalho da Sofia e o trabalho do João Cabral, como poetas das coisas, como poetas do real. Legal. E aí vem o doutorado, aí a sua orientadora, aí você realmente, né? Eu até peguei o livro que eu mais gosto dela, que é o Cavalaria em Cordel, da Jerusa Pires Ferreira. Aí vem esse doutorado, vou ler aqui o título para as pessoas saberem. Eu Matei a Santa, Devoções Populares e Multimediações. E quem leu o teu Nossa Teresa, né, que eu vou mostrar de novo aqui para o pessoal, eu acho que tem um diálogo evidente, né, entre esse teu prêmio, esse teu romance premiado e esse doutorado. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho, Micheline, eu não li tudo que você escreveu, mas eu li bastante coisa. Eu acho que essa questão, nem sei se o termo que eu vou usar é adequado, mas acho que essa questão da religiosidade popular, ou eu não sei se você acha que esse termo é adequado, ou de uma religiosidade não canônica, né? Quer dizer, que existe paralelamente a uma religiosidade mais tradicional, ligada à igreja, às orientações da igreja. Esse é um tema da tua obra, né? Isso aparece bastante. Queria que você falasse um pouco. Foi o mestrado que te ajudou a escrever o livro ou foi o contrário? Querer escrever o livro te levou para o mestrado? E aí aproveita e já fala da Nossa Teresa. Eu comecei a escrever Nossa Teresa logo que eu cheguei em São Paulo. É um livro que foi bastante atropelado, a feitura dele, por conta de todas essas coisas da vida, né? Eu entrei no mestrado, eu tive a minha primeira gestação, a minha segunda gestação, eu entrei no doutorado, até o Nossa Teresa ficar pronta, eu passei por tudo isso na vida. E eu escrevia, voltava, reescrevia, e eu fiz um trabalho de pesquisa para a composição de Nossa Teresa, que foi um trabalho bastante intenso. E tem uma característica minha, que agora eu já assumi totalmente, que é um grande amor às fontes. Eu não consigo me desapegar das minhas fontes. Então, quando eu terminei de escrever Nossa Teresa, eu tinha essas fontes incríveis. E eu dizia, mas é tão triste, eu dizia para mim mesma, né? É tão triste eu colocar isso dentro da gaveta. É um material tão bacana, assim. E conversando com alguns amigos e amadurecendo a ideia, eu resolvi entrar no doutorado pensando nessas fontes. E a tese, ela é um produto, um subproduto do romance, né?
Que lindo! Tinha tanta coisa interessante, né? Porque, assim, eu fiz uma pesquisa sobre o suicídio, né? Uma pesquisa antropológica e literária também sobre o suicídio, mas eu fiz uma grande pesquisa sobre religiosidade popular, ou religiosidade não canônica, como você bem coloca, e sobre os processos tanto os processos de canonização popular, quanto os processos de canonização eclesiásticos. E me pareceu que seria interessante trabalhar com esse tema. A tese, ela trata disso a partir dos multimeios, né, das multimídias, né, como isso se coloca, como essa santidade ela se coloca na contemporaneidade, e afinal também eu estava num programa de comunicação. Semiótica, né? E ele tem ainda um subproduto que virou anexo, que é um dicionário de santos populares. É um pequeno dicionário de santos populares, que eu terminei o doutorado, eu defendi acho que em 2015 ou 2016, e de lá para cá eu teria que rever esse dicionário, porque eu tenho novas aquisições de novos santos populares que eu conheci depois que eu terminei a tese. Só que eu tenho planos para um futuro, não sei quando, de publicar essa tese e de publicar esse dicionário de santos populares do Brasil. Tem coisas interessantíssimas. Esse dicionário, ele está dentro da tese, é isso? Sim, sim, ele está dentro da tese, porque é aquilo. Uma coisa leva a outra, uma pesquisa. Eu não tenho essa coisa do pesquisador de diminuir, né, de delimitar o seu objeto. Eu delimito até certo ponto para agradar a academia, mas eu tenho. São tentáculos. Quando eu começo a pesquisar, parece que nascem tentáculos e eu quero saber tudo sobre aquilo. Então, a coisa se avoluma, né? E foi isso que aconteceu. As histórias desses santos, né, desses santos populares, elas me fisgaram de uma forma muito intensa e eu dizia, mas eu não posso deixar isso aqui engavetado, então bota como anexo. Aí a Jerusa, coloca como anexo. A Jerusa, sim, era uma figura maravilhosa que me apoiou muito e abraçava todas as maluquices. Ela tinha um espírito muito livre, né? A Jerusa, é incrível. Sim. Então, só para o pessoal que está nos assistindo, ou que vai nos ouvir, ou que está nos assistindo no YouTube, são muitos tempos paralelos aqui. A pesquisa, eu tirei um trechinho, não vai cansar ninguém, um trechinho do resumo, só para o pessoal saber. A pesquisa propõe investigar relações entre devoções não canônicas no Brasil e na Argentina. A Micheline ainda teve esse outro tentáculo, né? Tem a questão da Argentina também. O trabalho parte da perspectiva da mestiçagem cultural, isso eu tirei do resumo, tá? Não consegui ler a tese, eu mexi hoje, mas não consegui ler. E dos mecanismos barroquizantes da cultura da América Latina, enquanto que o livro, Nossa Teresa, tem como personagem, isso aqui eu também tirei da orelha, porque eu temia perder a objetividade, e quem tem que falar, Micheline, não sou eu, uma moça vidente que opera milagres e que traz o desejo íntimo do suicídio. Então, é isso só para informar quem não lê os livros e tal. E aí eu tenho uma outra pergunta, Micheline, que é a seguinte. Eu li também o pessoal que escreve As Tuas Orelhas. Aliás, você tem aí você está muito bem acompanhada, né? Então, eu vou falar alguns nomes das obras todas que comentam os livros da Micheline. Então, tem o Ricardo Lísias, só um segundinho, tem a Maria Valéria Rezende, que já foi entrevistada aqui, Luciana Hidalgo, no último livro, Itamar Vieira Júnior e Ailton Krenak, né? Quer dizer, só apenas esses nomes. E,
muitos desses comentadores da tua obra falam da tua poesia. Então, se você me permitir, eu vou ler aqui um poema rapidinho e vou engatar com uma pergunta, que é um poema do Maravilhas Banais. Só um segundinho. É um poema que se chama... Não, quer dizer, o título dele é número 2, mas o primeiro verso é Não há metafísica no amor. Então, o poema diz, é um poema curtinho, não há metafísica no amor, somente a mão, somente a pelvis, o externo e o pescoço em giro breve. Todo sorriso, saiba, é feito de nervos e ligamentos, as quadraturas da pele em seus desdobramentos. Não há metafísica no amor, somente o osso, escápula, tíbia, fêmur, o pelo, a carne e todos os seus ungüentos. E aí eu tentei amarrar esse poema e essa temática com o terceiro livro da trilogia, que é O Amor, Esse Obstáculo. E resolvi fazer a seguinte pergunta. Como é que é o amor para você, na tua obra? É claro, não estou perguntando da tua vida pessoal, mas o amor é uma questão, né, Micheline, dentro do conjunto aí da tua obra. Queria que você falasse um pouco disso. Dentro da minha obra, o amor é uma dificuldade, é um osso duro de roer, né? E tem muito mais a ver com o encontro e os desencontros da carne do que qualquer idealização, qualquer tentativa de tirá-lo do chão. Então, na trilogia, o amor da mãe é um amor que não mede esforços em recuperar o filho perdido, mesmo que para isso tenha que traumatizar o filho. É um amor difícil, um amor custoso em todos os aspectos. Eu dei esse exemplo, mas se pensar no amor que a Laura sente que é a narradora, que sente pelo menino canibal, também é um amor da carne, né? Literalmente da carne. Então, eu acho que a partir disso, que eu tenho uma pergunta, não vou falar da trilogia, eu tenho uma pergunta que eu preciso te fazer. Aqui passou muita gente na Terça Literária da UBE e sempre tem a questão de as pessoas terem nascido ou não nascido poetas. Essa é uma questão que aparece. Então, eu queria te perguntar, você se considera, você, mais poeta, mais prosadora, as duas coisas ao mesmo tempo? Como é que é para você? Essa é uma pergunta que o Ricardo sempre faz. O Ricardo sempre lança essa polêmica aqui, porque tem gente que diz, se é poeta, nasceu poeta e não deixa de ser poeta. A gente já ouviu assim várias opiniões. Queria saber a tua nesse aspecto. Eu não consigo fazer uma separação entre essas coisas em mim, entre essas instâncias. Eu acho que eu sou uma escritora, né? Uma escritora que escreve poesia, que escreve prosa, e entre uma coisa e outra eu também sou uma contadora de histórias. Legal. Bom, e aí a partir, já que a gente já amarrou com a trilogia, né? Então vou apresentar aqui para quem está nos assistindo a trilogia, que foi lançada pela Patuá, foi lançada num box. Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar um box. Eu vou mostrar os exemplares. O primeiro é o Aqui no Coração do Inferno, não é isso, Micheline? Na ordem. O primeiro é esse aqui no Coração do Inferno, e é nesse primeiro aqui que eu tenho a história da Laura, não é isso? Que é a narradora, e que ela tem um pai que ela vai fuçando na gaveta dele. A gente sabe que o pai é um policial, mas conforme... que eu não quero dar muito spoiler, né? Então vou contar a coisa genericamente. Mas ela vai descobrindo ao longo do texto que esse pai tem um passado associado à ditadura militar, né? À tortura. Ele tem, inclusive, um codinome
terrível, né, que é Capitão Garrote, não é isso, Michelini? Esses são os livros os primeiros livros teus que eu li foram esses aqui, então eles estão um pouquinho mais distantes na minha memória. Aí tem o segundo, que é O Peso do Coração de um Homem, não é isso? Que conta a história que se amarra com o primeiro, a partir da história de um garoto que esse pai aprisionou na cozinha, né? É uma história meio terrível, que é um garoto acusado de canibalismo, né, Michelini? E no terceiro, essa narradora do primeiro livro e esse garoto se reencontram, né? Basicamente, assim, falando genericamente, é isso. Eu vou trazer para fazer a pergunta, Michelini, um dos comentários que apareceram num desses, acho que na orelha do terceiro livro, que diz assim: além da tortura e das execuções políticas, a narradora tenta entender a violência doméstica que o pai produzia, o que pode ter incluído tortura e feminicídio avant la lettre, que leva à ideia do amor como obstáculo, né? Então surge aí o amor naquela descrição que você falou. Então a minha pergunta é a seguinte, Michelini, infelizmente, parece que quando você escreveu a trilogia, você previa algumas coisas que iam voltar, né? Quer dizer, nós estamos vivendo hoje, a trilogia foi publicada, deixa eu ver aqui, 2017, né? Parece que você estava antevendo esse momento em que nós estamos. E aí eu te faço uma pergunta que você pode amarrar com a literatura ou não, e aí a gente pode engatar isso no livro mais recente. Você está com esperança no Brasil? Você vê possibilidades de mudança? Porque os teus livros me mostram que você já tinha visto tudo, de certa maneira, que a gente ia viver hoje. Rogério, é um pouco assustador perceber isso, né? Tanto em relação à trilogia. A trilogia ela foi escrita, ela começou a ser escrita logo depois que eu terminei o Nossa Teresa. Eu concluí o Nossa Teresa entre 2012 e 2013, ele foi publicado em 2014. Em 2013, eu começo a escrever a trilogia. Ela foi escrita num bloco único, e depois, como a minha narradora, Laura, ela é fã de quadrinhos do Velho Oeste, mais precisamente de um personagem chamado Tex, um Ranger. Eu achei que seria interessante dividir em capítulos, em fascículos, né? Por isso que eu dividi em 3. E porque quando o Tex era publicado, ele sempre tinha. Eu também fui leitora de Tex, né? Então, no mês seguinte é que você tinha a conclusão da história daquele mês que você lia, né? Então, você ficava na expectativa. Então, o primeiro livro ele foi publicado em 2016, o segundo em 2017 e o terceiro em 2018. E é muito inquietante, né, perceber essas coisas, essa triste circularidade histórica, né, e de como esse passado não resolvido, né, esse passado colocado para baixo do tapete, como essa poeira sempre se levanta. Eu estou escrevendo um romance novo e, mais uma vez, eu estou assustada com isso, porque num dos capítulos desse romance, acontecem tempestades de areia. Puxa vida! Uma tempestade de areia ligada ao Dust Bowl, que é uma série de tempestades que aconteceu nos Estados Unidos, né, um pouco antes da quebra da Bolsa de Nova York, né, naquele período, e ligados ao fato de que os agricultores e os criadores
americanos arrancaram toda a vegetação que protegia a pradaria. Então, eu estou escrevendo sobre isso nesse momento em que começam essas tempestades de areia. Então, é inquietante, né? É inquietante ter esse olhar, que é um olhar, eu não vou dizer desiludido, porque eu sou uma pessoa que tem muita, eu não sei se esperança não é uma esperança ingênua, né? Mas eu acredito que as coisas mudam, que as coisas nunca estão no mesmo lugar, né? Mas também não tenho eu não me engano a respeito do grande trabalho que a gente sempre teve por fazer. Quando Dom Pedro II foi buscar sua noiva na Europa, né, ele mandou aterrar o cais do Valongo para recebê-la, né, e transformou o cais do Valongo no cais da Imperatriz. E esse é um método, né, que o Brasil tem, né, de lidar com seu passado, com sua história, com suas feridas. Enquanto esse for o método, a gente vai acumular grandes fracassos. E faz isso especialmente com a sua memória violenta, né? Quer dizer, esse método com a memória violenta nacional, ele é eu me lembro de visitar o presídio lá da Ilha Grande e achei que ia encontrar o presídio, encontrei ruínas e praticamente nenhuma menção a quem passou por lá, né? Eu fui lá por causa do Memórias do Cárcere e qual não foi minha surpresa quando eu encontrei quase nada lá. Mas então, Micheline, eu acho que isso se amarra, você falou, talvez esperança não seja a melhor palavra, mas acho que, não sei, você me disse eu estou maluco, mas lendo a tua obra, vamos dizer assim, na ordem em que ela apareceu, O Som do Rugido da Onça, ele talvez tenha uma resposta, né? Porque eu acho que do ponto de vista formal, O Som do Rugido da Onça, que é esse teu livro mais recente, ele é o mais ousado, mais inventivo, não em detrimento dos outros, em hipótese alguma, que eu considero todos muito bons, mas O Som do Rugido da Onça parece que você, não sei, do ponto de vista formal, literário, você construiu... O que eu quero dizer com isso? Você conseguiu criar a partir do olhar da... Eu não sei se eu vou dizer certo, você me corrige, é Inhê, o nome da indígena, Inhê, você conseguiu construir uma perspectiva que me parece dizer, depois da leitura, que talvez a nossa, não vou dizer salvação, mas talvez o caminho que a gente tem que traçar seja essa perspectiva, né, do olhar de uma indígena, né, de um povo indígena que aparece no livro, e de uma mulher, especificamente. Eu não sei se eu estou muito maluco de dizer isso. Só para quem não conhece o livro, O Som do Rugido da Onça é um livro em que a Micheline conta a história de dois indígenas que foram levados pelos pesquisadores, eles são alemães, né, Micheline? Spix e Martius, também não sei se é assim que se fala, eles viajaram pelo Brasil, registraram essa viagem, aquela famosa e recorrente história desses viajantes europeus que vêm com esse olhar europeu, mas eles têm isso, eles levam esses dois indígenas, né? Eles levam mais, mas os outros vão morrendo no caminho, e aí o livro é muito na perspectiva dessa indígena. Eu acho que essa perspectiva deu para o teu livro, eu repito, não a esperança nem a solução, mas parece que a Micheline quer dizer para o leitor, esse é o olhar que a gente tem que ter para a gente conseguir não jogar as coisas para debaixo do tapete. Eu estou maluco ou eu li razoavelmente bem? Eu acho que você leu bem sim, Rogério. Então vamos lá, vamos falar desse livro. Primeira coisa, eu quero perguntar uma coisa em termos muito práticos.
A pesquisa para fazer esse livro deve ser exaustiva, pesquisa histórica, inclusive. Fala um pouquinho disso. Pesquisa nunca é exaustiva, pesquisa é uma delícia, pesquisa faz você sonhar, né? Difícil mesmo é escrever. Mas esse livro, ele surge, eu empresto algumas coisas do meu olhar para esse livro. Lógico, não tem como, né? Mas algumas coisas muito explícitas do meu olhar para esse livro. Eu até costumo dizer que esse é o meu livro mais autobiográfico. Em 2016, eu estava fazendo um trabalho na Avenida Paulista, 2016, 2017, ali entre um ano e outro. E eu fui visitar a exposição brasiliana do Instituto Itaú Cultural. E estava seguindo a ordem cronológica, né? A exposição promete 500 anos de Brasil, e entrei em uma sala e fiquei em choque, primeiro porque as obras expostas eram muito, muito bonitas, são muito bonitas, e segundo porque algumas delas eu já conhecia, e tem uma emoção diferente em você ver uma obra de perto, né? Uma obra que você conhece dos livros, que você conhece da vida. Eu lembro quando eu fui no Museu Nacional e vi a primeira bandeira do Brasil, e eu caí no choro, assim, eu estava sozinha e parecia uma maluca no meio do museu chorando porque vi a primeira bandeira. E quando eu vi essas obras, são essas litografias, eu fiquei muito, muito impressionada pela beleza delas. Quando eu me aproximei para ler o texto de parede, isso se transformou num incômodo, num constrangimento, porque o texto de parede dizia, sem nenhum rodeio, que aquelas crianças haviam levadas para a Europa como parte da fauna brasileira. E eu lembro que eu voltei para casa aquele dia muito incomodada com isso e querendo saber mais sobre a história dessas crianças. E eu não sei se eu já disse a vocês, mas eu sou uma pesquisadora obsessiva. E comecei a pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, menos eu encontrava. Aí eu fui procurar, encontrei um livro, isso durou alguns meses. Encontrei um livro de uma professora, de uma acadêmica chamada Karen McNaught Lisboa, que é sobre a expedição de Spix e Márcios, e esse livro tinha coisa de 2 parágrafos sobre as crianças, não muito mais do que isso, mas que já me elucidaram algumas questões. Aí fui procurar a obra do Spix e Márcios, que tá esgotada, comprei a peso de ouro na estante virtual, mas ainda assim não esclarecia o que eu queria. E, na verdade, nada ia esclarecer o que eu queria, porque o que eu queria era ler uma história que não estava contada. E aí foi quando eu percebi que eu precisava, para eu ler a história que eu queria, eu precisava escrever a história que eu queria. A pesquisa, ela teve vários tentáculos, já falei nisso também, né? E eu tive o auxílio de uma amiga que mora em Munique e que, enfim, foi uma pessoa muito disponível. Ela foi ao cemitério, ela foi aos museus, eu queria ler o Diário da Rainha Frederica,
ou pelo menos ter acesso a alguma coisa do diário. Ela foi falar com o bibliotecário lá da instituição, lá em Munique, explicou a ela que era em um alemão arcaico, que seria impossível ler, e eu nem leio alemão, né? E teve a pesquisa com narradores indígenas, teve também uma pesquisa mais, vamos dizer, visceral, que foi com a ayahuasca. Então, esse livro, ele me tirou de alguns... Ele me ensinou a escrevê-lo, na verdade, porque para conseguir escrevê-lo, eu tive que fazer todas essas voltas e todas essas viagens, porque não me agradava o que estava escrito, então eu tinha que inventar tudo de novo. Esse livro que chega à companhia, ele é a 5ª ou 6ª versão. Entendi. Eu já toda semana sou eu que faço o controle do horário do pessoal, então eles devem estar de olho em mim, porque já são 7:50. Eu só vou pedir mais uma brechinha. Eu não sei, Micheline, eu acho que esse livro é uma interpretação do Brasil, só que em termos literários, né? Porque eu fiquei pensando que, assim, talvez esse livro encontre um irmão, um livro-irmão no Brasil Construtor de Ruínas, da Eliane Brum. Eu não sei se você leu esse livro, né? Porque tem questões que aparecem, eu achei muito impressionante. Então, de novo, para quem não leu o livro, a narrativa está rolando, e de repente a Micheline coloca um trecho do Jean Delery, que foi um viajante também, acho que francês, o Jean Delery, depois um texto sobre o conceito de beleza, mas na perspectiva eurocêntrica, né? E depois um texto do próprio Spix e Márcios. E isso depois, no capítulo seguinte, vem um capítulo sobre o Raoni. Eu não vou saber falar o sobrenome dele, mas é aquele Raoni que viajou com Sting, do povo Kayapó, né? Quer dizer, então, não sei, queria que você falasse um pouco da pesquisa agora, de novo, Micheline, mas da pesquisa dessa perspectiva do povo, eu anotei aqui que eu me esqueci, do povo, que aparece logo no começo do livro, perdão. Povo Miranha? Do povo Miranha, exatamente. Essa pesquisa também foi... como é que você fez, né? Essa pesquisa do povo Miranha, que é o povo indígena. Essa pesquisa, o povo Miranha é um povo que, ao longo dos séculos da colonização, ele foi chamado de muitos nomes, né? Miranha é, na verdade, um nome dado pelo colonizador. Eles são o povo Boro, ou o povo Uitoto, e eram tidos, esses indígenas, como muito violentos, como canibais, isso tudo da perspectiva do colonizador, porque o colonizador nunca se acha violento, né? Violento é sempre o outro. E todo o trabalho de pesquisa foi através de estudos de antropólogos, tanto antropólogos brasileiros quanto antropólogos colombianos e americanos a respeito do povo Miranha. Eu li vários desses trabalhos. É engraçado, essa semana que passou, eu fiz uma live, né? Na verdade, foi uma entrevista de 2 horas com 2 turmas de 7º ano do ensino fundamental, e eles queriam muito saber sobre o povo Miranha e sobre as palavras Miranha que aparecem no livro. E foi a partir de um vocabulário, um pequeno vocabulário feito por um pesquisador americano, porque o povo Miranha ele está no Brasil, está na Amazônia brasileira, está na Amazônia colombiana,
está um pouco no Peru também. E esses trabalhos são trabalhos muito interessantes, que vão desde a cultura, a fala, a cosmologia, a fala, não, desculpa, a língua, né, a linguagem, e passando também pela constelação, astronomia, a astronomia Miranha. Então, assim, tem bastante coisa sobre esse povo, que é um povo interessantíssimo. O nome da protagonista, né, o nome que eu dou, porque a gente nunca vai saber o nome dessas crianças, né, elas foram denominadas pelo nome dos seus povos, o povo Juri e o povo Miranha. O nome dela, Inhê, é o nome que o povo Miranha dá ao Buriti. Muito legal. Olha, Micheline, a gente já tem as perguntas do pessoal. Eu quero te agradecer. Eu adorei te entrevistar. Quero dizer que, assim, na minha leitura, agora eu vou falar como professor de literatura, não como entrevistador aqui da UBE, na minha leitura você deu, gosto da tua obra inteira, mas O Som do Rugido da Onça, para mim, é um livro que hoje, quando eu der aula de literatura brasileira, eu vou dizer, ó, tem lá no século XIX um ponto de partida, o indianismo, etc., mas se vocês não lerem O Som do Rugido da Onça, vocês não vão entender nada. Quer dizer, o olhar... eu acho mesmo que você deu uma contribuição única para esse tema do qual a literatura não escapa, a literatura brasileira não escapa e não pode escapar, que é a questão do indígena, né? Acho que a tua contribuição é única, originalíssima, então, para mim foi uma grande alegria te entrevistar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rogério. Eu fico muito lisonjeada com as suas palavras. E eu queria dizer que, quando eu estava escrevendo O Som do Rugido da Onça, uma grande preocupação minha, uma grande preocupação pessoal, era a de não... a de escrever algo à altura, sabe? De não ser... de não fazer uma narrativa ingênua, uma narrativa que não honrasse essas cosmovisões tão fantásticas, esse modo de ver o mundo tão interessante, esses modos, né? Essa pluralidade de modos de ver o mundo, que o modo de pensar cartesiano nem sempre dá conta de compreender. Então, eu tinha muito receio de cair em alguma armadilha, né? Não sei se escapei de todas, mas até agora parece que de algumas eu percebo que escapei, sim. Isso, para mim, é um grande alívio. Eu acho que sim, são duas frases, né? O Ailton Krenak, a quem a UBE, no ano passado, entregou o prêmio de intelectual do ano, ele tem aqui um comentário na contracapa do livro, que acho que vale a pena ler para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que é: palavras mágicas com o poder de criar mundos. Muito bom de ler. Acho que essa chancela, acho que você conseguiu o que você pretendia. O Ailton foi muito generoso. Ele ainda não tinha terminado de ler o livro e ele mandou um e-mail para a editora, um e-mail que, sim, foi um grande abraço. Que legal. Muito obrigado, Micheline. Agora o Ricardo Fernandes vai fazer a mediação, a gente se despede lá no final. Micheline, tem gente no YouTube querendo fazer pergunta, tem gente por aqui também querendo perguntar para você sobre essa sua entrevista muito gostosa, muito importante da gente tá acompanhando, poder acompanhar. O Ricardo Ramos é a primeira pessoa que quer fazer pergunta, depois eu vou para uma do YouTube e aí eu volto para cá, pode ser? Pode ser sim. Obrigada, Ricardo. Obrigado você. Sheline, primeiro, assim, 2 comentários rápidos. Eu também fui leitor do Tex, li o Tex quando eu era jovem,
e fui grande amigo da Jerusa, que deixou uma saudade muito grande, né? A pergunta é: você foi criada em Arco Verde, né? A cidade do Cardeal, né? Arco Verde. Até que ponto a religiosidade da cidade influiu na sua obra? Eu acho que 100%. Arco Verde é uma cidade hoje de médio porte, né, no interior de Pernambuco, mas uma cidade que ainda é muito influenciada tanto pela Igreja Católica e hoje também pelas igrejas evangélicas. Então, quando eu resolvi escrever o Nossa Teresa, muito do que vi, do que percebi em Arco Verde, e adjacências como Pesqueira, Buíque e Garanhuns, toda essa religiosidade do interior, né, que que acho que sim, vai desaguar em Juazeiro do Norte também, me impactou muito a feitura desse romance. Tanto para o bem quanto para o mal. E quando eu falo no mal, eu falo sobre aspectos, né, culturais em que a igreja ainda dá pitacos. Há poucos anos atrás, havia uma manifestação na Semana Santa. Arco Verde é uma cidade que é conhecida pelo seu movimento teatral, tá? Um movimento teatral forte. Esse movimento teatral organizou uma Paixão de Cristo, mas o fato numa dessas montagens, o Cristo usar calça jeans e o Cristo beber junto com as prostitutas causou um incômodo muito grande na igreja, a ponto de a igreja pedir a quem patrocinava, a, a instituição que patrocinava essa manifestação, pedir que ela fosse findada. Então, são coisas ainda políticas muito fortes, né, em que a igreja ela toma partido, né, no mundo laico, e que ainda se vê no interior, ainda se vê em uma cidade como Arco Verde, infelizmente. Muito obrigado, Micheline. Micheline, tem uma pergunta da Meire, que está assistindo a entrevista pelo YouTube. Eu vou ler para você. Ela pergunta o seguinte: ela diz primeiro que você falou que pesquisar é uma delícia e o difícil é escrever. E ela gostaria de saber sobre a sua rotina de escrita, quando você escreve, se tem horário melhor para escrever, ou toda hora é hora, e aí ela agradece. Obrigada, Meire, pela pergunta. Eu não tenho uma rotina. Eu gostaria muito de ter, mas eu não tenho. E depois que a pandemia começou, é que eu não tenho mesmo, porque é tanta coisa atravessando a vida, né? Criança que estuda em casa, afazer doméstico. No mundo ideal, eu escreveria melhor à noite. No mundo ideal, eu escreveria melhor à noite, até alta madrugada. Mas no mundo real, eu escrevo quando dá. É possível, né?
Bacana. Raquel, você quer. Tem uma outra pessoa fazendo pergunta, que fez uma outra pergunta no YouTube. Você quer? Eu pulo minha vez, depois eu Sim, volto no final. ok, obrigada, Ricardo. Várias coisas que eu fui anotando aqui para perguntar para Micheline, minha amiga. Micheline, essa coisa da onça Verunsky, de como a onça se tornou o seu animal totem. Aí onde você está, atrás, há uma pintura da onça, uma cara de onça e de mulher. Como foi que você assumiu esse codinome, vamos dizer assim? E eu lembrava de um poema seu que fala muito de fartar-se de carne. E a onça, ela está ligada a esse aspecto corpóreo, carnal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Agora você tem o rugido da onça. Como que foi você absorver esse simbolismo? Mas eu quero colocar umas outras coisas também, aproveitar a oportunidade. O Tá. Nossa Teresa, na sua pesquisa, você pensou em Santa Teresa d'Ávila? Você leu alguma coisa sobre ela? Assim, essa coisa, ela é muito ligada ao êxtase e à carne também, de uma certa forma. Então, queria que você comentasse isso. Eu queria também saber se nessas pesquisas de suicídio passou por Madame Bovary, se você releu o trecho final, se Balzac fez parte, né? Esse Flaubert fez parte, desculpe, dessas pesquisas. E eu queria também, Micheline, deixar uma dica para você. Você pesquisar uma artista plástica aqui de Mato Grosso do Sul. Ela se chama Lúcia Martins Coelho Barbosa. Depois eu te mando. Que ela é uma artista que trabalha só com onças. E os quadros dela são fantásticos, porque ela tem uma técnica que você sente, parece no quadro, a textura do pelo da onça, o olhar, é uma coisa fantástica. Eu quero que você conheça, tá? Então, esses são os pontos que eu gostaria de perguntar para você, Onça Veruski. Que alegria falar com você, Raquel. Grande Igualmente. alegria. Para quem não sabe, eu uso esse codinome, talvez, esse outro nome, nas redes sociais, Onça Verunsky. E o processo de onçamento é um processo bem antigo e também familiar. Aí eu vou contar um caso, ou alguns causos. Quando meus pais casaram e foram viver numa cidadezinha perto de Arco Verde, perto de Buíque, aquela região, essa minha região, né? Que é uma região, inclusive, muito indígena, né? Uma região cercada de povos indígenas muitíssimo importantes, principalmente povos que tiveram grande atuação na Guerra dos Bárbaros. Meu pai ganhou, naquela época não havia IBAMA, não havia essas leis de proteção da fauna e da flora, e as pessoas também não tinham uma consciência ecológica. Meu pai ganhou uma jaguatirica e começou a criar essa jaguatirica em casa, ele e minha mãe, como se fosse um gato. Era Mimosa, o nome dela. E Mimosa foi criada com todas as regalias e carinho, né, até a minha mãe ficar grávida de mim, e até meu pai dar umas pantufas para minha mãe, umas pantufas vermelhas. Eu não sei se foi a cor, não sei se porque as pantufas farfalhavam. Mimosa começou a atacar a minha mãe, começou a fazer emboscadas para minha mãe.
E eles, com medo de quando o neném nascesse, Mimosa comesse o neném não ia estar aqui para contar a A história. Mimi, né? A Mimi. Mimosa poderia pegar a Mimi. Pois é. Eles resolveram se desfazer de Mimosa. E Mimosa foi embora, mas Mimosa permaneceu nas histórias familiares. A gente sempre, eu e meus irmãos, a gente sempre queria saber como Mimosa era, o que Mimosa fazia, essa coisa de uma certa mitologia familiar. Minha mãe, quando eu era criança, e até jovem, minha mãe sempre, quando me via comendo, ela dizia que eu era a oncinha de boqueirão dela. Eu tive uma época vegetariana, mas eu sou carnívora. Então, ela me chamava de oncinha de boqueirão. E várias aproximações que essa figura da onça fez ao longo da minha vida. Eu falei do meu diário de infância, que minha mãe recuperou esse ano para mim, e eu encontro lá nesse diário, relendo agora esse ano, uma anotação sobre a onça, né, de um certo fascínio sobre a onça. Em um outro caderno, né, já adulta, um sonho que eu tive com a onça. E em 2012, 2013, eu criei uma personagem, mas assim, é só um esboço de personagem, em algumas anotações muito rápidas, que aí eu escrevo, Onça Teixeira, poeta e onça. E é uma figura que é feroz e que é implacável, mas que também é onça. Quando eu começo a escrever O Som do Rugido da Onça, curiosamente, eu começo a ganhar coisas de onça. Eu ganhei esses quadros que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu mostrar de novo. Ó, tem um ali, tem outro. Aqui, não, aqui. Tem um colar de onça que eu ganhei, e até roupa, estatuetas, eu fui ganhando. Ao longo desses últimos anos, eu tenho um pequeno acervo de onças que eu fui ganhando antes do livro ser publicado. As pessoas começaram a me dar coisas de onça. Então, em determinado momento, Micheline é um nome muito complicado para rede social. É só falar em onça, que a minha onça já está aqui querendo cravar as unhas em mim. Ai, é só um minuto. Aqui. Eu tenho um gatinho preto. E eu assumi eu tirei a onça Teixeira, que eu tinha criado lá em 2012 de tempo, e achei que, já que eu era poeta, podia ser eu mesma a personagem. Sobre o Nossa Teresa, eu fiquei muito feliz com a sua leitura, porque, sim, eu li Madame Bovary, inclusive, durante o mestrado, eu fiz uma disciplina com a Vera Bastazin e com outro professor, que eu não vou recordar agora o nome dele, era o professor Galindo, eu não lembro o primeiro nome dele, que foi uma disciplina que eles deram em conjunto no o departamento de Teoria e Crítica e o departamento de Ciências da Religião, que era Madame Bovary e Santa Teresa de Lisieux. Eu li a obra de Santa Teresa de Lisieux e pesquisei também a vida de Santa Teresa d'Ávila, né? A Terezinha e a Teresona, como o Manuel
Bandeira falava. Então, quando você faz esse link, eu fico muito feliz, porque, sim, elas e ele estão ali. E teve alguma outra coisa que você perguntou ainda sobre Nossa Teresa? Não, é o suicídio dela, porque diz que o Flaubert também pesquisou muito Sim, sobre o sim. suicídio para descrever o da Madame Bovary. E eu me lembrei dessa parte carnal do êxtase, dos êxtases que Santa Teresa d'Ávila tinha, Sim, que chegava a ficar totalmente estática, com sim, X, né? Totalmente dura, até pensarem que ela estava morta, sem batimento cardíaco mesmo. sim. Então, uma coisa assim bem violenta que eram as manifestações que ela tinha, né? E Eu li que, muito no Os Santos que Abalaram o Mundo, e que que é do René Bernini Locke. traduz isso, né? Bernini vai traduzir isso numa escultura belíssima, né? Que é o êxtase Sim, de Santa Teresa, que lindíssimo. É o é um anjo, êxtase violento e orgasmático. exatamente. Isso. E todas essas coisas confluíram na pesquisa do Nossa Teresa. Ok. E eu vou te mandar o nome dela, Lúcia Martins Coelho Barbosa. Ah, eu vou procurar sim, Raquel. Obrigada. Você vai amar, é outra onça. Tá? Obrigada, Eu que Michele. agradeço. Beijão. Beijo. O Micheline, a Maria Fernanda Elias Maio, que foi nossa entrevistada aqui também, está te mandando, falou que é incrível te ouvir, e mostra até um coraçãozinho para você aqui, né? Tem uma pessoa no YouTube que quer fazer uma pergunta, deixa eu tirar os óculos para conseguir enxergar, é o Luiz Pimentel. Ele pergunta, fala assim, Micheline, além de escritora reconhecida por editores, críticos e leitores, você é também uma autora premiada. Qual a real importância dos prêmios literários para quem produz literatura? Essa é a pergunta do Luiz Pimentel. Luiz, obrigada pela pergunta. Eu acho que os prêmios literários, eles têm duas grandes importâncias. A primeira é de dar foco, principalmente a quem está começando. Eu gosto muito desses prêmios que que dão luz, né, que jogam luz para novos autores, né? Num país como o Brasil, né, um país continental, com tanta gente escrevendo, esses prêmios, eles iluminam uma, uma pequena parcela de autores fantásticos. A própria Maria Fernanda, que está aqui comentando, ganhou o Jabuti com o Enfim Imperatriz. Muita gente não conheceria esses autores se não fosse pelo prêmio, né, pela premiação, pelo foco que o prêmio dá. Uma outra importância é quando o prêmio é financeiro. É muito difícil ser escritor no Brasil. Então, um reconhecimento financeiro ele é sempre bem-vindo também. Muita gente considera deselegante falar nisso, mas é importante a gente pensar que o trabalho literário, a parte todo o suposto glamour que se tem, é um trabalho muito pouco reconhecido. Então, quando o prêmio ele tem um valor financeiro, isso é muito bem-vindo também. Eu lembro que o meu primeiro livro, Geografia Íntima do Deserto, né, um livro de poesia, ele ficou entre os 10 finalistas do Prêmio Portugal Telecom, que hoje é o Prêmio Oceanos. E não fui eu que ganhei o prêmio.
Quem ganhou o prêmio, eu não vou recordar agora. Sim, lembrei, foi o Paulo Henriques Brito. Mas o fato de uma escritora iniciante, jovem, com o primeiro livro publicado, ficar entre nomes como o do Paulo Henriques, como o do Assis Brasil, o Chico Buarque, o Manuel de Barros, só isso em si já foi um grande prêmio. E eu lembro do discurso do Paulo Henriques, em que ele dizia, olha, esse prêmio veio em boa hora, o meu pai está muito doente, e eu não sabia como iria fazer. E essa é a vida de 99,9% dos escritores do Brasil. Então, que existam os prêmios, eu celebro a existência dos prêmios, eu celebro que eles deem foco a autoras e autores estreantes ou não, e celebro o fato de que alguns deles paguem muito bem também. Bacana, bacana. Olha, Micheline, a Alexandra Jacob, ela fez uma pergunta aqui, depois o Antônio Carlos, eu só queria fazer uma... Na realidade é uma dúvida, eu não entendi muito bem, eu queria, se você puder me esclarecer, eu fiquei muito interessado nesse pequeno dicionário de santos populares que você falou, só que eu não entendi se ele foi publicado, se você colocou como um anexo na tese, e aí, se não foi publicado, quando for, eu queria saber, porque eu quero comprar. Ele é anexo da tese, né? Ainda não foi publicado, espero publicar em algum momento. Não tenho ainda... É porque, na verdade, Ricardo, eu escrevo bastante, né? Mesmo escrevendo nas brechas, né? Eu escrevo bastante. Eu tenho alguns livros inéditos, de poesia, e eu vou publicando. E há coisas que acabam ficando, são preteridas, né? A tese e esse dicionário eu gostaria de ter publicado pouco tempo depois da defesa. Eu queria um prefácio da Jerusa, por exemplo, né? Mas as urgências acabam sendo outras, e no momento a urgência Tem isso. outros livros a serem publicados. Mas em algum momento ele vai. Ah, bacana, eu vou estar esperando aqui. Ricardo, desculpa interromper. Vou colocar o link para a tese, porque isso também me interessou muito. Eu achei o link para a tese no site da PUC. Nossa, Sim. que maravilha! Sim, é possível ler a tese, baixar, e esse dicionário, quando eu for publicar, eu vou anexar esses outros santos que eu fui anotando agora depois da defesa. Ai, que bacana. Você comentou que você iria acrescentar, né? Olha, Micheline, a Alexandra, ela pergunta aqui, quais autores você gosta de ler e reler? Ela não está mais na sala, mas ela pediu para eu fazer essa pergunta para você. Eu gosto de... Eu queria dizer aqui que eu sempre volto para os meus autores, né? Os autores lá de trás, sem, no entanto, deixar de ler os contemporâneos. Eu sempre volto a João Cabral, eu sempre volto a Sofia de Mello, eu sempre volto a Susan Sontag, eu sempre volto a Eurídice Fontella,
eu sempre volto a Graciliano, inclusive duas coisas que eu queria falar sobre Graciliano, é que infância foi indispensável durante a construção da trilogia Infernal. A trilogia Infernal não seria outro livro, seria outro livro se Infância não tivesse o guiado, né, durante o processo de escrita, e que, quando eu era criança, o meu avô paterno dizia muito isso. Eu acabei lendo Graciliano muito cedo, eu li Graciliano com 11, 12 anos, por conta de meu avô, que dizia com muito orgulho que tinha conhecido Graciliano quando era criança. Se isso era verdade, não sei. Mas ele dizia, eu acreditava, e toda vez que ele ia para minha casa, eu queria que ele contasse as histórias de Graciliano. E ele contava e, assim, virou parte da mitologia familiar também. Olha, eu acho que o Antônio Carlos quer fazer uma pergunta, né? Boa noite. Estão me ouvindo? Perfeito. Eu estou encantado com você, né? Estou mesmo emocionado com a sua produtividade, com a sua seriedade, com a sua maturidade, com a maneira como você coloca as coisas. Esse olhar para a pluralidade. Eu vou ter que ler você, que eu não li nada até agora, mas eu pretendo ler e ler muito. Então, meus parabéns. E a minha curiosidade é ser de ordem bem pessoal, né? É a origem desse seu sobrenome, né? E do seu nome também. E quantos filhos você tem? Esse nome eu devo a dois pais malucos. Nos anos 70, resolveram me batizar de Micheline Verunski. E é um nome, são dois nomes, não é sobrenome, são dois nomes. Meu pai assistia a um programa que era O Céu é o Limite, Cavalcante. E num desses programas apareceu uma menina chamada Micheline, que sabia tudo de história, sabia tudo dos egípcios, acho que era isso, ela sabia tudo do Egito Antigo. E meu pai, lá, jovenzinho, ficou apaixonado por essa Micheline era inteligente, essa Micheline, e pensou, um dia, quando eu tiver uma filha, vou botar o nome de Micheline. E minha mãe leu um romance russo, ou pseudo-russo, não sei, que a heroína se chamava Verunski. Aí ela lá também, jovenzinha, disse, quando eu tiver uma filha, vou colocar o nome da minha filha de Verunski. Essas duas pessoas se encontram. Micheline Verunski. E o seu sobrenome qual é de certidão de nascimento? Meu sobrenome de certidão de nascimento é bem português, Pinto Machado. Obrigado. Curiosamente, fizemos agora, há pouco tempo, esses exames de DNA que estão na moda, e descobrimos um DNA, sabe-se lá de quando, russo. Eu digo, olha, agora fez todo sentido. Está tudo certo. Inclusive, eu transformei em sobrenome para os meus filhos. Você me perguntou quantos filhos eu tenho 2. Eu tenho a Nina Verunski, que vai fazer 16 anos, e tem o Theo Verunski, que tem 12 anos, e que foi quem deu o título de O Som do Rugido da Onça. O título não é meu. O Theo tinha 10 anos, e num sábado, ele acordou, e ele é uma figura muito interessante, porque ele acompanha, quando eu estou escrevendo alguma coisa, ele fica em torno, ele fica ali gravitando em torno, ele quer saber que livro eu estou escrevendo, como eu estou escrevendo, às vezes eu leio trechos para ele,
Ele me corrige, eu digo que ele é meu editor, meu revisor. E um dia ele acordou, ele estava com 10 anos, ele acordou um sábado e perguntou: você já tem título para o seu romance novo? Eu disse: não tenho ainda, estou pensando, ainda não encontrei um título. Ele: porque eu tenho um título perfeito para você. Aí eu fiz o que nós adultos fazemos com as crianças, né? Eu dei aquele risinho condescendente, né? E disse: ah, é, meu filho? Conta aí, qual é? Ele: o que é que você acha de O Som do Rugido da Onça? Aí eu: oi? Aí agora eu tenho que me ver, porque esses dias estava me cobrando direitos autorais de título. Eu nunca tinha ouvido falar, mas estou sendo cobrada, tenho uma dívida para pagar. Enfim. Muito obrigado, hein? Tudo de bom para você. Obrigada eu, Antônio. Rogério, como é que a gente está de tempo aqui? Então, eu acho que todo mundo que queria perguntar, perguntou, certo? Eu teria mais uma pergunta, mas posso passar. Você tem uma? É rápida? Não, eu só queria saber. Eu estou brincando, desculpa, vamos lá. Da Micheline, você falou que se apega às fontes, né, Micheline? Eu queria saber se o seu apego também é aos personagens que você escreve, ou se depois que você escreve, você deixa o livro lá guardado e esquece, ou deixa para os outros lerem. Menino, isso é um problema. Isso é um problema tão grande na minha vida, porque eu me apaixono por alguns personagens. No caso de Nossa Teresa, eu fiquei muito apaixonada pelo narrador. Na trilogia Infernal, eu fiquei tão apaixonada pelo menino canibal que eu sonhei com ele. E nesse último romance, O Som do Rugido da Onça, eu fiquei duplamente apaixonada. Tanto apaixonada por Inhê, como apaixonada pelo filho de uma mãe do Márcios. Porque ele é um grande sacana, mas ele também ele é genial, né? E esse apaixonamento pelos personagens me dá um sério problema, porque quando eu termino de escrever um livro, me bate o que a gente lá em Arco Verde a gente chama de precúndia. Me bate uma tristeza, sabe? Eu passo alguns meses assim numa tristeza profunda, né? Eu sinto falta dessas pessoas, né? Essas pessoas estão ali o tempo todo comigo, falando e me instigando, e de repente acabou o livro. E o que é que eu faço com essas pessoas que ainda estão reverberando? Então, E pedindo para serem escritas, né? Mais coisas sobre Então, eu sempre tenho essa depressão pós-livro, assim. No começo eu nem entendia muito o que era, mas agora eu já vi que tem uma é recorrente, né? Eu já percebi isso. Oi, posso perguntar só mais uma coisa que eu esqueci? Claro. Que santa suicida é essa? Teresa de V. Teresa de Lisieux, suicida? Não, V é a cidade imaginária onde essa jovem vive, é um adolescente. Ah, é uma ficção. É uma ficção Obrigado. baseada numa história real. Nos anos 50 ou 60, na zona rural da minha cidade, Arco Verde, uma moça era noiva e o noivo dela foi preso e ela foi visitar esse noivo na cadeia e quando ela voltou para casa, ela se matou. Até aí, uma história trágica, mas de certo modo comum. A mãe dessa moça era uma figura muito atuante na igreja e a revelia da própria igreja, ela resolveu enterrar a filha vestida no hábito de Santa Teresinha de Lisieux. E essa é a história acaba aí. Né?
A partir dessa história é que eu escrevo a história desse romance. Obrigado. Desculpem, hein? Imagina. Rogério, acho que já deu tempo, né? É isso aí, Micheline, a gente aqui se despede da seguinte maneira: eu apresento os próximos entrevistados, é rapidinho. Aí, na ordem, se despedem de você o Ricardo Ramos Filho, o Ricardo Fernandes... Não, desculpa. Primeiro o Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos Filho, você e eu só fecho, tá bom? Pode ser assim? Vou apresentar para vocês, então, nossos próximos entrevistados, que são esses aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Ai, toda semana eu me enrosco um pouquinho, vocês desculpem. Está na tela de vocês, nossas próximas entrevistas. Só o título. Isso, que tem toda uma animação aqui, toda uma tecnologia, que tem, então, aqui em 12 de outubro temos o nosso feriado, então a gente não vai ter entrevista. Dia 19, Denis Rafael Ramos. Dia 26, Sandra Trabuco Valenzuela. Rogério, só uma coisa, no dia 26 a Sandra não vai poder. Ah, que pena. Tá? Ela passou para o dia 16 de novembro, tá? E muito provavelmente no dia... Eu ainda vou confirmar, mas muito provavelmente no dia 26 de outubro vai ser o Tom Farias, legal. que é o biógrafo da Carolina Maria de Jesus. A gente vai falar um pouco, inclusive porque está tendo agora a exposição da Maria Carolina no Instituto Moreira Salles. Nós vamos conversar, eu vou conversar um pouco com ele sobre a biografia da Carolina Maria de Jesus. Ricardo, 16 de novembro, eu estou marcado com a Dalila Teles Veras. Bom, a gente vê isso depois, tá bom? Alô. Legal. Então, dia 26 de outubro, provavelmente, ainda não está confirmado 100%, Tom Farias. Aí a gente tem um novo feriado no dia 2 de novembro, 9 de novembro, Vanessa Vascolto. Esses são os nossos próximos entrevistados. Então, vamos lá. Ricardo Fernandes se despede da Micheline, do pessoal. Oi, Micheline, olha, foi um prazer te ouvir. Foi um prazer fazer as perguntas para você. Essa entrevista foi deliciosa de ouvir. Muito obrigado pela sua presença e por nos agraciar com todo esse seu conhecimento, né, dos seus livros e de vida também. E desse Brasil que a gente precisa conhecer cada vez mais. Obrigadão, Ricardo. Ricardo Ramos Filho. Micheline, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Você ter aceitado o convite, para nós foi muito legal. A gente ficou muito feliz de te receber. A gente admira muito você, tanto como pessoa como escritora. Muito legal ter você por aqui. Muito obrigado. E obrigado aos amigos que estão aqui presentes. A gente faz essas noites para vocês. Muito obrigado pela presença. Rogério. Obrigado, Ricardo. Rogério não, Micheline. Micheline, Eu queria agradecer a todos. É um grande privilégio estar aqui, conversar sobre literatura, conversar sobre a história do país e ter a presença de todos vocês nesse evento. E quero saudar os próximos convidados, porque eu já vi que só biscoito fino. Obrigado, Micheline. Então, com isso, a gente se despede. Muito obrigado, Micheline, por estar aqui. Quero dizer para você que a União Brasileira dos Escritores você pode considerar a sua casa. Pode contar conosco. Quero agradecer a todos que estiveram presentes e me despeço em nome da União Brasileira de Escritores até não a semana que vem, que a gente tem feriado, até daqui a 15 dias. Até mais, até a próxima. Boa noite para todos. Tchau, gente. Obrigado a todos pela presença. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. próxima. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Prazer renovado.